Antes que o tempo existisse, antes dos impérios e dos reis, antes da própria história como a conhecemos, Deus falou: haja luz. E do nada, o universo nasceu, a luz rompendo a vastidão das trevas. Os mares foram separados, a terra seca emergiu das águas tumultuosas, os céus se encheram de vida, as estrelas foram acesas em seus lugares designados. E no ápice de sua majestosa criação, Deus moldou o homem. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Escrituras Bíblicas Reveladas. É uma honra e uma alegria tê-los conosco para mais uma jornada profunda e transformadora, através da Palavra de Deus, a fonte de toda a sabedoria e esperança. Hoje, embarcaremos em uma das narrativas mais épicas e fundamentais de todos os tempos, a história do livro do Gênesis. Desde o primeiro sopro de vida até o início de uma nação escolhida, desvendaremos os mistérios da criação, a tragédia da queda e a promessa inabalável da redenção divina. Convidamos você, que busca alimento espiritual e revelação, a se inscrever em nosso canal, a curtir este vídeo para que ele alcance mais corações e a compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário abaixo o que mais te impacta no livro do Gênesis. Queremos construir essa jornada de descoberta junto com você. Preparem-se para uma experiência imersiva. Prometemos que, ao explorarmos juntos os primeiros capítulos da humanidade, sua compreensão do plano de Deus e do propósito da sua própria vida será profundamente enriquecida. As verdades contidas em Gênesis têm o poder de mudar paradigmas e fortalecer sua fé como nunca antes. Nossa história começa no limiar da eternidade. Conforme lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava majestosamente sobre a face das águas, aguardando a palavra criadora. E então Deus falou: haja luz, e houve luz. Uma explosão de glória que dissipou a escuridão primordial. Deus separou a luz das trevas, chamando a luz dia e as trevas noite. E Deus viu que isso era bom, mas a sinfonia da criação estava apenas começando. Com sua palavra poderosa, ele estendeu os céus como um firmamento, levantou as montanhas imponentes e com sua mão escavou os leitos dos oceanos. Rios serpentearam pela terra recém-formada, e esta se adornou com vida abundante. Cada planta, cada árvore frutífera, cada criatura nos céus, na terra e nos vastos mares, foi meticulosamente formada por seu infinito poder e sabedoria. E a cada dia da criação a aprovação divina ecoava, e viu Deus que era bom. Faltava, contudo, a joia da coroa, o ápice de sua obra-prima terrena, algo diferente, único, feito à sua própria imagem e semelhança. Deus, em um ato de intimidade sublime, inclinou-se sobre o pó da terra e, com suas próprias mãos, formou o homem. Contudo, este ser ainda não possuía vida, era apenas barro moldado pelo Criador. Então, como lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o Senhor Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Adão abriu os olhos pela primeira vez, respirou o ar puro do Éden. Deus o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus colocou o homem em um lugar perfeito, um jardim de delícias indescritíveis, um paraíso sem morte, sem doença, sem dor. E no meio daquele Éden, Deus caminhava em comunhão com sua mais preciosa criação. Mas o homem não estava completo. Embora todas as criaturas tivessem suas companheiras, Adão estava só. Então, o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre Adão. Enquanto ele dormia, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne.
E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Imagine o despertar de Adão, a surpresa, o reconhecimento instantâneo de que ela era parte dele, seu complemento perfeito. Com assombro e alegria, ele exclamou, como registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Homem e mulher, juntos no paraíso, viviam em perfeita harmonia um com o outro e com seu Criador sem vergonha, sem medo. Tudo era paz, tudo era vida transbordante, tudo era indescritivelmente bom. O jardim era seu lar, repleto de árvores frondosas e frutos deliciosos. No meio do jardim, porém, havia duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, conforme Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma instrução clara, um limite estabelecido, não para restringir a felicidade, mas para preservar a comunhão e a obediência amorosa. Mas uma sombra astuta espreitava nas profundezas daquele paraíso. A serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, aproximou-se da mulher. Com palavras sedutoras, plantou a semente da dúvida. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eva, em sua inocência, dialogou com o tentador, repetindo a ordem divina, mas a serpente foi implacável em seu engano. Certamente não morrereis, sibilou a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. A promessa de divindade, de conhecimento ilimitado, soou irresistível. Eva olhou para o fruto. Parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Seu coração vacilou. Ela tomou do fruto proibido, arrancou da árvore e comeu. Em seguida, deu também a seu marido, Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele instante fatídico, tudo mudou. Os olhos de ambos se abriram, não para uma glória maior, mas para a crua realidade de sua desobediência. Viram que estavam nus. Pela primeira vez, a vergonha os cobriu como um manto frio. Pela primeira vez, o medo apertou seus corações. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas quem pode se esconder do Criador? A voz suave do Senhor ecoou pelo jardim ao cair da tarde. Adão, onde estás? Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Aquele chamado não era de ignorância, mas de um coração paternal buscando o filho perdido. Adão, trêmulo, respondeu, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quem te mostrou que estavas nu? Perguntou Deus. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis, capítulo 3, versículo 11. A busca por responsabilidade começou, mas em vez de arrependimento, vieram as desculpas. Adão culpou a mulher culpou a serpente. O pecado havia entrado no mundo, e com ele, a quebra da comunhão, a acusação, a transferência de culpa. A sentença divina foi pronunciada. Sobre a serpente, a maldição de rastejar e inimizade eterna com a descendência da mulher. Sobre a mulher, dores multiplicadas na conceição e submissão ao marido. Sobre o homem, o trabalho penoso, a terra amaldiçoada produzindo espinhos e cardos, e o retorno ao pó de onde fora tomado. O suor, a dor, a morte física e espiritual tornaram-se a herança da humanidade. O Éden, o paraíso da comunhão, foi fechado para sempre. Querubins e uma espada flamejante guardavam o caminho para a árvore da vida.
Mas antes de serem expulsos, em meio ao juízo, Deus proveu vestimentas de peles para Adão e sua mulher, cobrindo sua nudez. E mais importante, ele proferiu uma promessa velada, uma luz de esperança nas trevas da queda, conhecida como o proto-evangelho. Dirigindo-se à serpente, Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15: Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O pecado não teria a última palavra. A morte não reinaria para sempre. Um plano de redenção, concebido antes da fundação do mundo, começava a se desdobrar. Expulsos do paraíso, Adão e Eva conheceram a dureza da vida sob a maldição. A terra, antes generosa, agora exigia suor e labor para produzir seu fruto. E o ciclo da vida e da morte, antes desconhecido, começou a marcar seus dias. Eva concebeu e deu à luz seu primeiro filho, Caim. Depois nasceu Abel, seu irmão. Caim tornou-se lavrador da terra, enquanto Abel dedicou-se a ser pastor de ovelhas. Cada um com seu trabalho, cada um com seu caminho. Chegou o tempo de apresentar ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, resultado de seu esforço. Abel, por sua vez, escolheu das primícias de seu rebanho, os cordeiros mais gordos e puros, oferecendo o melhor a Deus. E o Senhor atentou com agrado para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. Por quê? A Escritura não detalha o motivo da rejeição da oferta de Caim, mas muitos teólogos, como Augustus Nicodemos, sugerem que a diferença residia na atitude do coração e na fé com que a oferta foi apresentada, sendo a de Abel um ato de adoração genuína e dependência. Caim irou-se profundamente e seu semblante descaiu. A inveja, semente amarga do pecado, começou a brotar em seu coração. Deus, em sua misericórdia, advertiu-o, como lemos em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves tu dominar. Você já sentiu a amargura da inveja tentando dominar seu coração? Mas Caim não deu ouvidos à voz de Deus. O ressentimento cresceu como uma fera indomável. Convidou Abel ao campo, e quando estavam sós, a tragédia se consumou. O ódio transbordou em violência. Caim levantou-se contra seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato. O sangue inocente clamando da terra. A dor inimaginável de Adão e Eva ao verem o fruto do pecado se manifestar de forma tão brutal entre seus próprios filhos. Onde está Abel, teu irmão? Perguntou o Senhor a Caim. A resposta evasiva e arrogante de Caim. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Revelou a dureza de seu coração. Mas Deus prosseguiu. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis, capítulo 4, versículos 9 e 10. A maldição recaiu sobre Caim fugitivo e errante pela terra, com a terra não lhe dando mais sua força. Deus, porém, pôs um sinal em Caim, para que não fosse morto por quem o encontrasse. A descendência de Caim prosperou em realizações mundanas, construindo cidades, desenvolvendo artes e ofícios, mas a violência e a arrogância se multiplicaram. A humanidade se distanciava cada vez mais de seu Criador. Os séculos passaram e a maldade dos homens cresceu de forma assustadora sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6, descreve um cenário desolador. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Que dor profunda deve ter sido para o Criador ver sua amada criação mergulhada em tanta corrupção.
a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, mencionada de forma enigmática, resultou em uma geração de gigantes ou nefilins, homens de renome, mas também de violência. A terra estava corrompida e cheia de brutalidade. Diante de tal depravação, Deus anunciou seu juízo. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Mas em meio a essa escuridão moral generalizada, um homem encontrou graça aos olhos do Senhor. Seu nome era Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Que testemunho poderoso! Em um mundo que havia virado as costas para o Criador, Noé mantinha uma comunhão íntima com ele. O que significa ser justo e íntegro em uma geração corrompida? Como podemos nós, hoje, andar com Deus em meio a um mundo que tantas vezes o rejeita? Deus revelou a Noé seu plano de destruir toda a carne com um dilúvio de águas. E deu-lhe uma tarefa monumental, construir uma arca de madeira de gofer, uma embarcação gigantesca, com compartimentos, 3 andares e selada com betume por dentro e por fora. As dimensões eram precisas, o projeto divino. Dentro daquela arca, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé e suas noras seriam salvos, juntamente com casais de todas as espécies de animais e aves, para preservar a vida sobre a terra. Imagine a fé e a obediência de Noé. Construir uma arca de proporções colossais em terra seca, anunciando um dilúvio que nunca antes fora visto, sob o provável escárnio e zombaria de seus contemporâneos. Por décadas, talvez mais de um século, Noé trabalhou incansavelmente, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Quando a arca finalmente ficou pronta, chegou o momento decisivo. Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Os animais, guiados por um instinto divino, vieram de todas as partes e entraram na arca, de 2 em 2, macho e fêmea. E após 7 dias, depois que Noé e sua família estavam seguros lá dentro, o Senhor o fechou por fora. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Então, o céu se enegreceu. As comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo jorraram com fúria inimaginável. A chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo primeiro os vales, depois as colinas e, finalmente, os mais altos montes. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. Apenas a arca, um pequeno ponto de esperança em um oceano de destruição, flutuava sobre as águas, abrigando os remanescentes da criação, testemunhas do juízo e da misericórdia de Deus. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Um vasto e silencioso oceano cobrindo o que antes fora um mundo vibrante. Mas Deus, em sua fidelidade, lembrou-se de Noé e de todos os seres vivos que com ele estavam na arca. Um vento suave começou a soprar sobre a face da terra, e as águas obedientes ao seu comando começaram a minguar. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam, e a chuva cessou. Lentamente, as águas foram se retirando, e no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca repousou sobre os imponentes montes de Ararat. Que alívio e expectativa devem ter enchido o coração de Noé e sua família. Ainda assim, era preciso esperar. Somente no 10º mês, os cumes dos montes se tornaram visíveis. Após 40 dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ia e voltava até que as águas secassem. Depois enviou uma pomba. A pomba, não encontrando lugar para pousar, retornou à arca. 7 dias mais, e Noé a enviou novamente.
Ao entardecer, ela voltou trazendo em seu bico uma folha nova de oliveira. Um sinal de esperança, a promessa de que a vida ressurgia na terra devastada. Após mais 7 dias, a pomba foi solta e não mais retornou. A terra estava livre das águas. Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então, Deus falou a Noé, como lemos em Gênesis, capítulo 8, versículo 15 e 16. Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. E saíram eles e todos os animais para repovoar um mundo lavado e renovado. O primeiro ato de Noé em terra firme foi edificar um altar ao Senhor. Ali ofereceu holocaustos de animais limpos, um sacrifício de aroma agradável, um ato de gratidão e adoração. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração, conforme Gênesis, capítulo 8, versículo 21, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Estabeleceu com eles uma aliança perpétua. Essa aliança incluía a promessa de que nunca mais haveria um dilúvio para destruir toda a carne. E como sinal visível dessa promessa eterna, Deus colocou o seu arco nas nuvens. Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 12 e 13. Quando você contempla um arco-íris, lembra-se da fidelidade imutável de Deus? A vida recomeçou. Noé, como agricultor, plantou uma vinha. Certo dia, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e em vez de cobri-lo, contou a seus 2 irmãos. Sem e Jafé, porém, com respeito e honra, tomaram uma capa, andaram de costas e cobriram a nudez de seu pai, sem verem seu rosto. Ao despertar, Noé soube o que Cam fizera e proferiu uma maldição sobre Canaã, seu neto, e bênçãos sobre Sem e Jafé, prenunciando destinos distintos para suas descendências. Os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pela terra. Com o tempo, toda a terra possuía uma só língua e um só modo de falar. Migrando do Oriente, encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, e ali se estabeleceram. Então, movidos pela soberba e pelo desejo de autoexaltação, disseram uns aos outros, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 4. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Era a Torre de Babel, um monumento ao orgulho humano, uma tentativa de alcançar o divino por seus próprios méritos e de evitar o propósito de Deus de que se espalhassem e povoassem a terra. Como destaca o arqueólogo e historiador Rodrigo Silva, Babel não é apenas uma história sobre a origem das línguas, mas um poderoso lembrete sobre a tendência humana de buscar glória para si mesma, desafiando a soberania de Deus. De que maneiras, hoje, a humanidade ainda tenta construir suas próprias torres de orgulho? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Para frustrar seus planos arrogantes e cumprir seu propósito de espalhá-los, Deus confundiu ali a sua língua, de modo que não mais se entendessem. A construção cessou, e dali o Senhor os dispersou sobre a face de toda a terra. Por isso se chamou o seu nome Babel. Os séculos se passaram, nações e povos se formaram, cada um com sua língua e cultura.
E em meio a um mundo que cada vez mais se afastava do conhecimento do Deus verdadeiro, imerso na idolatria, o Senhor escolheu um homem para ser o portador de sua promessa redentora. De Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, mas pagã, Deus chamou Abrão, filho de Terá. A palavra do Senhor veio a Abrão com uma ordem clara e uma promessa extraordinária, conforme Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que chamado radical! Deixar para trás sua terra, sua segurança, sua parentela, tudo o que conhecia, para seguir uma voz divina em direção a um futuro incerto, uma terra desconhecida. Abrão não questionou, não hesitou. Aos 75 anos, ele obedeceu, impulsionado por uma fé que começava a florescer. A história da redenção estava prestes a tomar um novo e decisivo rumo através deste homem e de sua descendência. Abrão, agora Abraão, pai de multidões, partiu de Harã com sua esposa Sarai. Agora Sara, princesa, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, rumo à terra que Deus lhe mostraria. Sua fé era a bússola em uma jornada por terras desconhecidas, enfrentando a fome, perigos e a longa espera pelo cumprimento da promessa de um filho. Deus reafirmou sua aliança com Abraão, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Você já foi chamado por Deus para um caminho de fé onde a lógica humana parecia falhar, mas a promessa divina era seu único sustento? Os anos se passaram e a promessa de um herdeiro parecia distante. Sara, em sua esterilidade, ofereceu sua serva Agar a Abraão e dela nasceu Ismael. Mas este não era o filho da promessa. Deus, em seu tempo perfeito, visitou Sara e aos 100 anos de Abraão e 90 de Sara, nasceu Isaque, o filho do riso, o herdeiro da aliança. Contudo, a fé de Abraão seria provada ao extremo. Deus lhe pediu o inimaginável: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereceu ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. O coração de Abraão deve ter se partido, mas sua obediência foi inabalável. Na madrugada seguinte, ele partiu com Isaque. No monte, quando Abraão ergueu o cutelo, o anjo do Senhor o impediu. Deus mesmo proveu um carneiro para o sacrifício. Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, disse o Senhor, deveras te abençoarei. Gênesis capítulo 22, versículos 16 e 17. Que demonstração de fé e que prenúncio do sacrifício supremo que Deus um dia faria por nós. A promessa continuou através de Isaque, que se casou com Rebeca e teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre lutavam. Jacó, o mais novo, com astúcia, comprou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e com engano recebeu a bênção paterna. Fugindo da ira de seu irmão, Jacó teve um sonho em Betel, uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e Deus no topo, reafirmando a aliança. Ali, Deus prometeu estar com ele. Jacó trabalhou muitos anos para seu tio Labão, foi enganado, mas também abençoado com muitos filhos, que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. No caminho de volta à sua terra, temendo o reencontro com Esaú, Jacó lutou uma noite inteira com um homem misterioso, que era o próprio Deus. Ali, seu nome foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus, e ele recebeu uma bênção. O reencontro com Esaú,
outrora temido, foi de reconciliação e paz. Dentre os filhos de Israel, um se destacou: José, filho da velhice de Jacó e de Raquel, seu grande amor. Amado pelo pai, que lhe deu uma túnica de várias cores, e dotado de sonhos proféticos, José despertou a inveja corrosiva de seus irmãos. Seus sonhos de grandeza pareciam ter se transformado em um pesadelo sem fim. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial de Faraó. Mesmo como escravo, Deus era com ele, e tudo prosperava em suas mãos. Contudo, a esposa de Potifar, atraída por sua formosura, tentou seduzi-lo. José, íntegro, recusou-se a pecar contra Deus e contra seu senhor. Falsamente acusado por ela, foi lançado na prisão. Ali, na escuridão do cárcere, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. O copeiro foi restaurado, mas esqueceu-se de José por 2 longos anos. Até que Faraó teve sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia decifrar. O copeiro, então, lembrou-se do jovem hebreu. José foi trazido à presença de Faraó e, com sabedoria divina, interpretou os sonhos. 7 anos de fartura avassaladora seriam seguidos por 7 anos de fome terrível. Ele aconselhou Faraó a nomear um homem sábio para administrar o Egito. E Faraó, reconhecendo o Espírito de Deus em José, disse: Não há homem tão entendido e sábio como tu. Tu serás sobre a minha casa. Gênesis capítulo 41, versículos 39 e 40. José tornou-se governador de todo o Egito. Aquele que fora traído, vendido, escravizado e aprisionado, agora era o segundo homem mais poderoso da nação. Durante os anos de fartura, armazenou grãos com prudência. Quando a fome chegou, não só o Egito, mas todas as nações vizinhas buscaram socorro ali. E entre eles vieram os irmãos de José. Curvando-se diante dele, não o reconheceram. Após prová-los e ver o remorso e a mudança em seus corações, especialmente em Judá, José não pôde mais se conter. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, revelou ele entre lágrimas. Gênesis, capítulo 45, versículo 4. O medo tomou conta dos irmãos, mas José os tranquilizou com palavras de perdão e profunda sabedoria teológica. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 45, versículo 5 e capítulo 50, versículo 20. Você consegue enxergar como Deus pode transformar as maiores injustiças de sua vida em instrumentos de um propósito maior? Jacó e toda a sua família desceram ao Egito e se estabeleceram em Gósen, onde foram sustentados por José. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e José seus sobrinhos. José viveu até ver a 3ª geração de seus descendentes. E antes de sua morte, fez os filhos de Israel jurarem que quando Deus os visitasse e os levasse de volta à terra prometida, eles levariam seus ossos consigo. O livro do Gênesis se encerra com a morte de José no Egito, mas com a semente da promessa firmemente plantada, aguardando o tempo de Deus para florescer em uma grande nação. O livro do Gênesis é a história do princípio da majestosa criação de Deus, da trágica entrada do pecado no mundo e da implacável fidelidade de Deus em preservar um povo através do qual sua promessa de redenção se cumpriria. De Adão a Noé, de Abraão a José, vemos a mão soberana de Deus tecendo sua vontade através das complexidades da história humana, transformando maldição em bênção, caos em ordem e desespero em esperança. Amados, esta jornada pelo Gênesis nos lembra que o mesmo Deus que criou os céus e a terra
que chamou Abraão da idolatria, que transformou a tragédia de José em triunfo, é o nosso Deus. Ele nos convida a uma vida de fé, obediência e confiança em seus propósitos, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Ele nos chama à vigilância espiritual e à entrega total de nossos corações. Se ao ouvir estas palavras, você sente o toque do Espírito Santo em seu coração, reconhecendo sua necessidade de um Salvador que pode perdoar seus pecados e lhe dar um novo começo, convidamos você neste instante a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Abra seu coração para Ele, confesse-o e receba o dom inestimável da vida eterna. Encorajamos você a buscar uma igreja cristã em sua localidade, onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade e amor. Comece a congregar, a aprender mais sobre Jesus e a crescer em comunhão com outros irmãos na fé. Agradecemos de coração por sua companhia nesta profunda imersão no livro do Gênesis. Se este conteúdo abençoou sua vida e expandiu sua compreensão das Escrituras, pedimos com carinho que se inscreva no canal Escrituras Bíblicas Reveladas. Curta este vídeo e compartilhe esta mensagem transformadora com todos que você ama. Se você assistiu até aqui, comente. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.